No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Falha em retardar aquecimento global terá efeitos irreversíveis, dizem cientistas. Hoje vamos falar de meio ambiente e mudança global do clima. Participam a Fernanda Lime Silva, que foi pesquisadora pós-doutoranda no projeto Dados à Prova d'Água e atualmente está como pesquisadora no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O Ergon Gungler é mestrando em Administração Pública, ele foi representante da sociedade civil na primeira gestão da Comissão da Agenda 2030 da ONU aqui em São Paulo. Bom dia, Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Fernanda. Bom dia, Joel. É um prazer estar aqui hoje com vocês para conversar sobre cidades e ações climáticas, né? Bom dia, Ergon, seja novamente bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, sempre um prazer, espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui hoje, como sempre tem sido. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Fernanda, bom dia, Ergon, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Bom, o destaque da semana, Franklin. Eu quero dar dois destaques. O primeiro destaque é sobre o programa de hoje, né? Nós vamos falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, do número 13, que é a ação contra a mudança global do clima, né? Que trata especificamente sobre tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. E o ODS 15, que fala da vida terrestre, sobre proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Alertando também que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, como são conhecidos, né, são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global, por um mundo mais justo e sustentável, Joel. É importante a gente sempre fazer esse, ao início dos programas do Brasil ODS, reiterar o que significa cada um desses ODS que nós abordamos no nosso programa. E o compromisso nosso, né, de divulgar. Perfeita, exatamente, um programa voltado exclusivamente para os ODS, né, que isso é importantíssimo, acho que isso é único no rádio brasileiro. E o destaque da semana, Joel, ainda continua repercutindo a visita do presidente Bolsonaro ao funeral da rainha Elizabeth II no Reino Unido, né? Que foi mais uma vez um exemplo do que um dirigente que não tem estatura para ser um estadista, né, no Brasil. Nós vimos mais uma vez o presidente Bolsonaro gastando dinheiro público para fazer campanha. Tá? Na Embaixada do Brasil em Londres, ele fez discursos contra a oposição, defendeu as bandeiras reacionárias que ele sempre defende aqui no Brasil, mas acho que a gente tem que colocar bastante claro, ele foi lá para representar o país, né, como dirigente, como presidente que é, né, representar o país no funeral da chefe de Estado do Reino Unido, né, Rainha Elizabeth. É isso que ele tinha que fazer, representar o Brasil, pura e simplesmente. No entanto, ele foi lá e aproveitou para fazer campanha política. Isso não é digno da altura de um estadista. Mais uma vez, o Brasil passou vergonha, Joel. Lamentável, Franklin. Fracasso em limitar o aquecimento do clima global poderá causar efeitos irreversíveis, eu disse no início do programa. Pesquisadores dizem que as políticas atuais colocam o mundo no rumo de quase 3% de aquecimento até o final do século. O Acordo de Paris, firmado em 2015, só para lembrar, visa limitar o aquecimento da Terra em 1,5%, e nós estamos quase no 3%. Até 2030, o Acordo de Paris.
Bom, vamos começar com você, Fernanda. O relatório Luz colocou luz a respeito do cumprimento da Agenda 2030 aqui no Brasil, mas nós vivemos um problema grave no mundo, né, no nosso planeta, não só no Brasil. Perfeito, Joel. Obrigado pelo convite para começar esse debate. Eu estou aqui como representante de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP que chama Dados à Prova d'Água, engajando atores na governança sustentável do uso de dados, e nesse projeto a gente trata especificamente de inundações. Então, o foco é entender como é que os dados são produzidos, como é que eles são usados para aprimorar a resiliência comunitária das cidades e das comunidades vulneráveis ao efeito da inundação. Acho que é importante mencionar que a ocorrência e a intensidade das inundações está aumentando significativamente, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, existem várias estimativas, de novo, no Brasil e internacionalmente, que esses fenômenos estão se tornando cada vez mais comuns, mais intensos e têm causado mais prejuízos. E é nesse contexto que a nossa pesquisa se insere, tentando entender como é que os dados, então, como é que atualmente a gente vive, né, na era dos Big Data, que o pessoal fala assim, existem muitos dados para tudo. Os dados são produzidos continuamente pelo uso, por exemplo, dos smartphones, pelos computadores. Então, o que a gente está tentando entender nessa pesquisa é um olhar para dados, mas não é um olhar como alguém de tecnologia da informação vê, né? Os dados binários, aquele 1, 0, aquela coisa muito quadrada. A gente está tentando entender os dados como eles são social e culturalmente construídos, e num olhar mais amplificado, assim, que o dado inclui, por exemplo, memórias de inundação. Então, a gente tem essa perspectiva ampliada. E a partir deles, tentando construir novas políticas públicas? Exatamente. Então, a ideia é, a partir dos dados que já existem, que são dados governamentais, como é que a gente pode aprimorar, como a gente consegue disseminar esses dados para a população e como a gente consegue, junto com populações que moram em áreas vulneráveis e que já detêm muito conhecimento sobre esse fenômeno localmente, como é que a gente consegue produzir esses dados e fazer os dados circularem do governo para a população e da população para o governo. E com isso a gente consegue dialogar, obviamente, com o ODS 13, né, que é a ação contra a mudança global de clima, também com o ODS 15, porque a gente está falando de áreas que muitas vezes têm vulnerabilidades socioeconômicas e socioambientais por conta do uso da terra, por conta das mudanças também, né, na terra, e a gente também dialoga com o ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis. E ao longo da pesquisa, a pesquisa se encerrou recentemente, se encerrou agora em junho de 2022. E nessa pesquisa a gente conseguiu, numa perspectiva dialógica, então envolvendo os atores governamentais, os atores comunitários e também os nossos parceiros de pesquisa, parceiros governamentais e de instituições acadêmicas, desenvolver uma série de ferramentas para propiciar um aprimoramento desse uso, circulação e geração de dados sobre inundações. E só para finalizar, acho que é interessante comentar que a gente trabalhou em São Paulo, na zona sul de São Paulo, na região de Embu-Mirim, num bairro especificamente, né, uma região que tem muitas fragilidades socioambientais, porque é uma região que está perto da represa, tem muitas montanhas e tem muitas áreas de ocupação informal, então tem muita incidência de enchentes, desmoronamentos, etc. E trabalhamos também em Rio Branco, no Acre, que é uma cidade que tem muitos problemas com inundações, mas são tipos de inundações muito diferentes. Então, a gente tinha o fenômeno variava muito, e o arranjo governamental e social para lidar com esses fenômenos também variava. Mas, ainda assim, a gente conseguiu descobrir uma série de semelhanças e promover esse engajamento dos diferentes atores com os dados sobre inundação. Ao longo do programa, nós vamos conversar sobre a tua pesquisa e que impacto ela poderá ter em políticas públicas futuras que deverão ser desenvolvidas aqui no nosso país. Eu quero agora ouvir o Ergon. Ergon, como nós vamos frear essa situação aqui? Não só aqui no Brasil, mas a partir do Brasil no mundo todo, né? Tem um gráfico que eu acho muito grave e que sempre que eu tenho a oportunidade de dar alguma palestra, algo do tipo, eu mostro ele. Ele é um gráfico que mostra a variação de temperatura ao longo dos anos, das décadas, desde 1800 até a COP do ano passado. E aí ele coloca esses dois pontos, né? Ele coloca a primeira COP lá em 1995 e a COP mais recente que a gente teve em 2021 e traz a seguinte provocação.
A oscilação ela foi crescendo ao longo do tempo, né? A gente teve uma ascendente do crescimento da temperatura, mas mesmo desde a primeira COP até a COP mais recente, a gente tem um crescimento ainda maior. Isso daqui traz uma preocupação no seguinte sentido, né? Uma preocupação dupla. De um lado, será que se a gente não tivesse COP, seria pior ainda a nossa situação? E de um outro lado, será que as COPs estão conseguindo realmente frear de alguma forma essa preocupação global que a gente tem com o clima? A Greta, né, que falou a frase famosa do blá 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 na última COP, ela trouxe um pouco dessa provocação, né, de que a gente precisa efetivamente pensar ações de combate à crise climática, porque senão a gente assina protocolo, a gente assina referendo, a gente estabelece pacto internacional, mas efetivamente a gente não tem um compromisso, inclusive político, né, dos representantes que assumem como chefia de Estado, como presidente, enfim, os respectivos países, para de fato implementar isso que a gente chama de política pública, né? Porque a gente fica falando de política pública, parece uma coisa abstrata, que está longe da gente, está num lugar meio etéreo, assim, né? Mas cada vez mais a gente tem entendido que política pública é algo que não é só do Estado, é algo que envolve a sociedade, a gente pode chamar de ação pública, é algo que envolve os demais setores, é algo que envolve não só o executivo, os demais poderes. Então, eu trago essa provocação inicial para dizer que a situação ela é muito grave, não tem como a gente amenizar aqui dizendo, não, já temos aqui um norte estabelecido, comum. A Agenda 2030, os ODS, eles surgem como um caminho para a gente conseguir ter um rumo estabelecido, mas o que a gente precisa efetivamente é de um compromisso concreto. E compromisso em política pública, para jogar essa provocação aqui e já passar a bola, compromisso em política pública se traduz em orçamento definido, se traduz em meta estabelecida. Não existe a gente falar que vai combater o desmatamento se a gente não tem um orçamento específico destinado para isso enquanto programa de Estado, não só de governo. Porque senão entra um ministro que promove negacionismo climático, ambiental, e deixa de implementar porque não vai com a ideologia, com a visão de mundo dele, né? Então, é estabelecer mecanismos que sejam perenes, independente da visão daqueles que passem pelo caminho. Por exemplo, um mecanismo seria tornar a política pública e ações afirmativas não de governo, mas de Estado, que vai depender da opinião e da visão de ministros que chegam e passam 4 anos, depois vão e não tem nenhum compromisso, né, com aquilo que já está sendo feito. E a outra é sensibilizar a população. Como o cidadão comum, olha, o Brasil ODS está entrevistando 2 importantes pesquisadores e tal, que defendem a Agenda 2030 da ONU, mas o que significa isso no cotidiano das pessoas? Como sensibilizar as pessoas? Por exemplo, Fernanda, a partir lá do bairro da Zona Sul de São Paulo, onde tem ocupações em lugares que não deveriam ter, né? Por omissão do poder público, enfim, as pessoas estão lá, e o que provoca aquilo, provoca todo ano uma enchente. Quer dizer, é normal você falar, bom, vai ter enchente já, vem aí, nós estamos chegando, estamos entrando na primavera, né? Dia 21 de setembro é primavera, e depois vem o verão, e aí vem as chuvas de verão que provocam inundações, e a gente sabe que é um problema recorrente. Agora, vamos transformar esse programa, esse diálogo de nós três, o Frank, eu e você e o Egon, para falar para o cidadão público. Por que é importante ele se engajar? Perfeito, Joel. Olha, da nossa experiência, o que a gente notou é que as pessoas não têm a mudança climática não é um tema que está na agenda cotidiana, e as inundações também não eram. Na verdade, as inundações, a gente fez uma pesquisa, foi uma pesquisação, né, junto com essa população, e o que a gente notou é que tinha uma naturalização das enchentes. Então, as pessoas falavam, sempre enche. E a gente foi pesquisando como é que as pessoas se preparavam para lidar com a inundação. Elas tinham várias estratégias. Então, a maneira delas reagirem com a enchente é se precaver de uma forma muito individual. E aí, o nosso trabalho, a gente utilizou várias ferramentas, mas acho que uma delas muito interessante de compartilhar com vocês foi um mapeamento de percepção de risco. Então, a gente entrevistou em cada cidade 70 pessoas que moravam em áreas vulneráveis a inundações, e aí a gente pedia para elas mapearem. Primeiro, você tem um exercício de trabalhar junto com elas uma localização geográfica. Onde está a sua casa?
Onde está esse ponto de referência, essa igreja, esse mercado? Entendemos o mapa? Então, agora me indica, se tem uma chuva fraca, onde que alaga? As pessoas indicavam. Onde que alagou na pior enchente que teve? As pessoas indicavam. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer um mapa com intensidade de calor, que mostra quais são as áreas que mais alagam, e aí, já fazendo o vínculo com a política pública. Isso é interessante porque é uma informação muito minuciosa, no nível do bairro, assim, da rua, da esquina, e complementa a informação que o governo muitas vezes não tem. Então, acho que esse é um primeiro vínculo, uma possibilidade de diálogo muito interessante dessa produção de dados do cidadão com o que o governo tem. Mas nesse processo das pessoas olharem para o mapa e conversarem sobre inundação, a gente fez depois um evento de apresentação dos resultados e de debate, e o que a gente percebeu é que as pessoas foram mudando a percepção. Então, se antes elas falavam, olha, aqui sempre alaga, elas começaram a falar, eu não sabia que a minha rua, que quando chove eu não posso sair de casa, que isso é um problema. As pessoas achavam que aquilo era o normal. Então, por meio dessa reflexão conjunta, elas começaram a perceber, primeiro, que aquilo era um problema, segundo, que era um problema coletivo, não era só na esfera individual, e começaram, nesse processo, a refletir sobre o papel do governo também nessa governança da inundação. Então, a gente chegou no projeto a pesquisar. A gente teve contato com a Defesa Civil local e a gente chegou a promover esse diálogo entre a população e a Defesa Civil local, tentando compreender, talvez aqui eu esteja avançando um pouco, eu vou só comentar rapidamente, mas acho que uma coisa, a gente sempre trabalhou nessa via dupla, né, população e governo local. E o que a gente observou é que a política pública de combate e prevenção de inundações, ela existe, ela é estruturada, mas dialogando com o que o Ergon trouxe, ela tem poucos recursos e ela não consegue, ela é uma política que necessariamente tem que atingir a população. Porque isso, numa área em que você tem muita população vulnerável em áreas de risco, essa política não pode ficar só no gabinete, ela tem que chegar até as pessoas. E o que a gente notou na pesquisa é que faltam recursos, faltam pessoas e falta também uma abertura, assim, política, digamos, para envolver essa população. Então, acho que esse em síntese, né? Falta quase tudo, né? Para esse combate à eleição. Agora, eu quero ver o Ergon. Ele fez a provocação, mas eu volto com a pergunta. Políticas públicas, palavras dele, é uma coisa, olha, políticas públicas e tal. Mas vamos começar com a ação afirmativa. Que ações afirmativas a gente pode desenvolver para dialogar com o cidadão comum, explicar para ele que o clima, que a enchente, ou seja, que a preservação do meio ambiente é fundamental para a qualidade de vida dele? Você sabe que eu tenho rodado bastante, conversado com jovens, com profissionais das mais diversas áreas. Sempre que eu faço algum tipo de palestra, eu trago a provocação climática. E eu sinto que as pessoas se chocam mais, elas percebem o momento que a gente está vivendo, quando a gente traz assim, dados que mostram que, olha, se a gente continuar por aqui, não tem caminho de volta. Tem alguns números que eu geralmente falo que dão esse despertar nas pessoas. O primeiro, a gente tem alguns estudos, é claro que estudos que apontam um ano exato, com um indicador exato, a gente corre o risco de cair em futurologia, mas eles seguem uma tendência que objetivamente está apontando algo, mas estudos apontam que até 2050 a gente não vai ter alimento para a população global. E não é faltar comida no mercado, é não ter o que plantar, por causa de toda a mudança climática. Outros apontam que também em 2050 a gente vai ter 99% das aves marinhas com plástico no organismo. Não estou falando dos peixes, eu estou falando das aves que se alimentam dos peixes e os peixes já com plástico passaram para o estômago das aves. E a gente também come peixe. Eu sou vegetariano, mas a maior parte das pessoas também comem peixe, né? E se alimentam de outros animais, enfim. Então, a gente trazer esses números e mostrar que, olha, parece uma coisa lá distante, mas a gente sempre ouviu falar que esse negócio de crise climática, de aquecimento global, era algo para as futuras gerações. Parece até uma história assim meio apocalíptica, de que o mar está subindo, vai ter um terremoto, vai acabar tudo, vai cair um meteoro. Mas eu trago outra provocação, que é a seguinte: essa talvez seja a primeira geração que vai ter que lidar com a crise climática, porque 2050, eu sou de 98, eu vou ter 52 anos de idade. Uma geração que eu espero estar vivo com 52 anos de idade, né? Então, trazer essa provocação de que, olha, não tem mais como empurrar com a barriga, deixar o abacaxi para os netos, e é uma coisa da nossa geração, é pegar, inclusive, um dado que saiu essa semana, que é assustador, Joel.
A gente teve, de janeiro até agosto, o maior número de desmatamento no Brasil nos últimos 15 anos. Eu peguei o número aqui, ó, são 8.000 quilômetros quadrados desmatados em 8 meses. Só São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, dá mais de 5 vezes o município de São Paulo. E se a gente pegar só o mês de agosto, foi exatamente 1.500 quilômetros quadrados desmatados, ou seja, só em agosto a gente perdeu uma cidade de São Paulo inteira em florestas no nosso país. Então, a gente trazer esses números que parecem às vezes tão distantes, tão abstratos, mas falar, olha, isso aqui não é para a próxima geração, não. É para você, é para o seu filho, é para agora, é para daqui a pouco. E a pandemia, eu acho que a gente tem dificuldade de fazer esse link com a pandemia, né? Já passando a bola em seguida. Mostrar que a pandemia também é uma consequência dessa crise climática que a gente vive, dessa invasão do ser humano a ambientes cujos quais não existe qualquer tipo ali de, às vezes, preocupação governamental de se estabelecer uma harmonia, uma convivência, porque, enfim, ao cabo, a gente fala de sustentabilidade, parece que é uma questão só ambiental. Ela é um norte, ela é uma preocupação que diz respeito ao nosso planeta. Mas sustentabilidade diz respeito a harmonizar a convivência no nosso planeta em todas as outras frentes também, não só ambiental, né? Então, eu acho que é trazer essa provocação, às vezes trazer números chocantes para a população, não é questão de causar terrorismo social, pelo contrário, é causar uma sensibilização de que, olha, não é para depois, não é para daqui a pouco, é daqui 20 anos. O tratamento de choque é para conscientizar a população, né, com dados muito precisos. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONU alerta que mundo caminha na direção errada quanto à mudança climática. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, avalia que o mundo vai na direção errada na questão climática. Para Guterres, as enchentes, secas, ondas de calor, incêndios e tempestades extremas que só pioram e batem recordes são o preço da dependência de combustíveis fósseis. O relatório mostra que as concentrações de gases de efeito estufa continuam subindo em níveis recordes. As taxas de emissão de combustíveis fósseis estão agora acima dos níveis pré-pandêmicos após uma queda temporária. A ambição das promessas de redução de emissões para 2030 precisa ser 7 vezes maior para estar de acordo com a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. Segundo o levantamento da OMM, sem uma ação muito mais ambiciosa, os impactos físicos e socioeconômicos das mudanças climáticas serão cada vez mais arrasadores. A publicação aponta que os últimos 7 anos foram os mais quentes já registrados e existe uma chance de 48% de que durante pelo menos um ano nos próximos 5 anos, a temperatura média anual seja temporariamente 1,5 graus Celsius superior à média entre 1850 e 1900. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre meio ambiente e mudança global do clima, com Fernanda Lima Silva e Ergon Kugler. Franker, a gente sabe que na sua família as pessoas vivem muito, mas 2050, né? Você consumir peixe, você também não consome peixe, né? Alguns, mas... eu sou, digamos assim, quase um vegetariano. Eu consumo alguns peixes e assim, esporadicamente. Então, praticamente eu não consumo também, mas é muito pouco meu consumo mas todos de estarão peixe. Contaminados. Exatamente. É isso que é terrível, né? Essa contaminação que atinge todo mundo, né? E é claro, se a pessoa fica doente, mesmo que você não consuma, se você não é um consumidor, mas a doença dessa pessoa vai te atingir também, né? Então atinge toda a sociedade como um todo. Acho que isso que é importante. Que fala assim, mas eu não consumo, tudo bem. Não. O outro pode estar consumindo, isso vai afetar você também, né? Porque isso gera uma série de... né? Desequilibra todo o ecossistema, né? E nós fazemos parte desse ecossistema, né, Joel? Você concorda com o Ergon, esse tratamento de choque, colocar para o cidadão, olha, se você não mudar agora a sua perspectiva de vida, em 2050 nós estaremos o caos, não vai ter mais alimento para ninguém.
Sim, sim, eu concordo. Acho que é uma das saídas também, porque já as outras saídas que foram usadas lá para trás não funcionaram, tanto que a gente está nessa situação que nos encontramos hoje, né? Não funcionaram. Então, acho que é uma possibilidade de se tentar outro tipo de alternativa para ver se conscientiza as pessoas, né? E falando de conscientização, Joel, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor sempre fazemos uma enquete. Não tem uma base científica, né, mas ela serve para sentir a temperatura, sentir como é que as pessoas estão vendo a questão que nós abordamos nos nossos programas apresentados aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, né, que trata do meio ambiente e a mudança global do clima, né, ODS 13 e 15, nós fizemos a seguinte questão. Você percebe as mudanças causadas pelo aquecimento global? E olha só o resultado, 97% das pessoas disseram que sim, que conseguem perceber essa mudança no aquecimento global. 3% diz que não, né? Que está tudo maravilhoso, mas enfim, a maioria esmagadora percebeu que a coisa não está boa, né? Só que assim mesmo a situação não muda. E é nessa... interromper, viu, Franklin? Eu me lembrei da pesquisa que foi feita que o brasileiro é o 5º país do mundo fora da realidade. Provavelmente essas pessoas que responderam isso... esses 3 são dos 5 que estão fora da realidade. Da realidade. Mas, enfim, eu queria colocar uma questão que eu acho que é importante, tanto para a Fernanda, para discutirem, aprofundarem, que é a seguinte: a escola brasileira tem cumprido a contento o seu papel na conscientização sobre o meio ambiente, sobre a mudança global do clima? Vamos iniciar pela Fernanda. Perfeito, muito obrigado, Franklin. Eu acho que essa é uma provocação excelente e é uma resposta que é difícil a gente dar de forma única, né? Porque as escolas variam muito em termos de realidade entre os estados e mesmo dentro dos territórios. O que a gente, acho que da nossa experiência de pesquisa, o que a gente pode falar é que tem abertura para se tratar esse tema e tem interesse. E acho que existem muitas frentes, né? A gente trabalhou com o tema da inundação, e aqui eu queria fazer um apêndice, né? Porque acho que inundação, a gente geralmente, todo mundo já passou por um fenômeno de inundação. Tem que passar com o carro por uma poça d'água, ou sair um dia e estava muito cheio, e a gente geralmente acha que tipo, é coisa da chuva. E o que a gente foi trabalhando no projeto, com muitas rodas de conversa e entrevistas com moradores, é tentar fazer essa conexão entre como o meio ambiente mudou e como esses fenômenos foram se tornando mais intensos. E aqui, acho que pegando já o gancho também da Amazônia, a gente trabalhar no Acre, acho que teve um ganho muito importante, porque o Acre tem uma relação direta com o desmatamento, e lá, os antigos, as pessoas mais velhas com quem a gente conversou, eles descreviam muito bem todas as mudanças e o impacto no rio. Lá, a inundação é causada pelo aumento da água do rio, não tanto uma enxurrada rápida, né, como acontece em São Paulo. E eles contam como é que o rio antes ele era mais profundo, tinha mata, e como é que todo o desmatamento ao longo do rio, do trajeto do rio como um todo, foi fazendo com que o rio ficasse menos profundo, mais assoreado, mais sujo, porque também tem muito mais emissão de esgoto na água, e isso muda a relação das pessoas com o rio, muda também como o rio interage com a cidade. Você tem uma elevação assim contínua ao longo dos anos do nível das enchentes e da intensidade. Então, acho que isso, só para a gente, às vezes acho que a inundação está muito longe dessa discussão de mudança climática, mas o que a gente foi trabalhando na pesquisa justamente foi aproximar esse debate de mudança climática, de como que ele se dá no cotidiano das pessoas, tendo a inundação e os rios, né, como ponto de partida. E acho que, no geral, as pessoas foram entendendo essa relação, que às vezes parece longe. Daqui de São Paulo, o pessoal fala, nossa, mas... No caso de São Paulo, que São Paulo é uma coisa que poderia se chamar, né? Poderia. A Veneza, da Avenida Brasileira, chama o Recife, poderia ser São Paulo, né? Só que os nossos rios todos foram soterrados. Canalizados, né? Exatamente. E na Zona Sul, onde a gente trabalha, tem muitos rios que não são canalizados, mas que são esses rios que muitas vezes tem casa em cima, que são os que alagam. E as pessoas querem canalização. Então, a gente também começou a fazer essa provocação de, será que canalização é a saída? Será que a saída não seria ter uma outra relação com o rio? E acho que a gente trabalhou com escolas públicas, principalmente ensino médio, nas 2 cidades. A gente trabalhou com um exercício dos alunos entrevistarem pessoas que já tiveram histórias de inundação, que a gente chamou de memórias de inundação.
E essa foi uma atividade muito interessante, porque muitas vezes os jovens não sabem das experiências que os pais, os avós, os tios tiveram com inundação. Então, acho que isso foi, para a gente, foi um momento muito raro, porque eles entrevistavam as pessoas e depois traziam para a sala de aula. Então, acho que foi um momento deles entenderem, numa perspectiva mais ampliada, as histórias locais, deles conhecerem sua própria... o legado, as experiências daquela comunidade com o tema, porque inundação é um tema que as pessoas não tendem a falar. Geralmente traz muita dor, traz perda, então as pessoas não falam. Então, foi um momento deles resgatarem essa história. A gente trabalhou com pluviômetros também artesanais, que mediam o nível de chuva, e aí a gente consegue entender, por exemplo, quanto precisa chover para alagar numa determinada região. As pessoas começam a entender o que é 20 milímetros de chuva. Parece tão abstrato, mas aí você consegue... A gente tem toda uma metodologia para explicar isso. E o que a gente observou é que esse fenômeno, que era um fenômeno super distante das pessoas ou naturalizado, por meio desses processos, ele começa a ser um fenômeno que as pessoas entendem as causas e começam a olhar isso numa perspectiva mais crítica. Então, acho que esse é um ponto interessante. E uma coisa que a gente fez, que eu acho que foi assim, um dos pontos altos do nosso trabalho, foi fazer uma live em que estudantes do Acre e estudantes de São Paulo apresentaram e debateram seus trabalhos. E por que eu acho que esse foi um ponto alto? Porque a gente, enfim, o Brasil é um país continental, né? E eu acho que o pessoal de São Paulo tinha muita curiosidade de saber o que é a enchente na Amazônia. Qual que é a relação do desmatamento com a Amazônia e as enchentes? A gente trabalhou isso nas aulas, a gente fez disciplinas eletivas em colaboração com professores das escolas nas duas cidades. E o pessoal da Amazônia tinha muito interesse de saber o que é essa selva de pedra de São Paulo. Então, acho que a gente conseguiu fazer essa articulação e essa troca, não só entre o que é enchente, mas o que é enchente nesses respectivos territórios que são muito diferentes. Né? E acho que esse é um caminho que me parece muito promissor. Você fomentar que os alunos pesquisem, porque esse era o intuito, não é simplesmente passar para eles um conteúdo de uma maneira de cima para baixo, autoritária, mas que eles se tornassem, a nossa proposta é que eles se tornassem cientistas sobre o tema de inundação naquele território, e não só que eles pesquisem, mas que eles compartilhem isso. Acho que da nossa experiência isso se mostrou muito acertado. A gente fez, com base nessa experiência, um manual que a gente chama de guia de aprendizagem para professores que querem reproduzir uma disciplina eletiva com esses temas e nessa perspectiva, né, do jovem como cidadão, que está disponível no site do CAPG, que chama Guia de Aprendizagem Dados à Prova d'Água. A gente só não é muito criativo, porque tudo chama Dados à Prova d'Água. Mas, enfim, acho que foi uma proposta, uma tentativa de inspirar também outros professores a trabalharem com essa temática. Mas pode não ser criativo na escolha do título, mas isso reforça a ideia, né? Tem esse aspecto importante, né? Muito bem, vamos ao ponto 1. A gente estava comentando aqui sobre a questão do negacionismo climático, né? Até sobre essa questão de estar fora um pouco da realidade. E aí eu fui lembrando aqui que desde 1999 a gente já tem uma política nacional de educação ambiental. E aí em 2012 que ela foi finalmente regulamentada via Conselho Nacional de Educação, foi estabelecida pelo MEC como uma diretriz. Mas é curioso porque mesmo a gente tendo isso, a gente ainda tem uma minoria absurda da população, e principalmente até de jovens, sem conhecer efetivamente ali. Quase ninguém conhece o que são as 3 letrinhas ali, ODS, né? Ou o que significa desenvolvimento sustentável. Ainda é algo muito tabu, é algo muito... A gente ouve até um negacionismo ali dizendo que é coisa de comunista, esse negócio de Agenda 2030, né? Tem toda essa narrativa que se coloca. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque na administração pública, a gente tem um autor chamado Maitland, e ele diz para a gente que, às vezes, a omissão também é uma ação. Então, quando um governante ele decide sentar em cima e simplesmente não fazer, ele está fazendo uma ação, ele está fazendo uma política, que é uma política de simplesmente não implementar algo, né? Então, eu acho que, num contexto atual que a gente vive, a gente tem uma dupla dificuldade, uma dificuldade a nível de Ministério do Meio Ambiente, em que a gente não tem um debate estruturado de ações mais hard mesmo ali, pensando, né, o dia a dia de preservação ambiental, de combate à crise climática, mas a nível de Ministério da Educação também a gente não tem claro quais são as políticas que orientam efetivamente a educação pública brasileira. No limite a gente tem o homeschooling, que é a pauta principal hoje do Ministério da Educação, você tem o debate lá de azul e rosa, que a Damares coloca, mas eu trago tudo isso para dizer o seguinte:
incorporar a educação ambiental num currículo é efetivamente ter uma disciplina para isso, ter uma matéria para isso, ter um tempo dedicado para isso, porque enquanto a gente só coloca como um sonho a ser alcançado, algo que apresenta lá num planejamento como uma meta, um objetivo, a gente efetivamente não consegue conscientizar a população de como a médio e longo prazo transformar essa perspectiva atual que a gente tem em algo que seja não tão grave quanto a gente traça hoje, né? E eu acho que tem uma reflexão aqui muito importante, que passa, inclusive, das metodologias ativas de aprendizagem. Perceba, essas experiências que a Fernanda está trazendo aqui, que são experiências de sucesso, de reflexão, são experiências que pegam mão na massa mesmo, que você consegue sentir ali o que é a sustentabilidade, o que é o desenvolvimento sustentável, como você se envolve com o meio ambiente. Então, a provocação, ela vai tanto por um lado da gente considerar a educação ambiental como currículo nas escolas, mas, por um outro lado, da gente também entender que esse modelo de chegar na sala de aula, olhar para uma lousa, um professor vai lá e desenha um círculo e fala que aquilo é uma célula, isso daqui é uma coisa que está zombando ali com a cara de uma criança, que não, uma célula eu consigo abrir aqui no Google, eu vejo uma célula em 3D flutuando, eu não sei como. Então, o professor às vezes fica refém dessa falta de estrutura, dessa falta de diretriz, dessa falta de ferramentas para conseguir fazer uma educação que seja mais interativa, e mais do que interativa, ela trabalhe a metodologia ativa de aprendizagem. Porque isso sim, em vários estudos e perspectivas, a gente vê que traz resultado para médio e longo prazo realmente compreender a importância de vários temas em termos de desenvolvimento sustentável. Senão ela não vai funcionar, sobretudo nessa questão. A onda de calor extremo na Europa será padrão até 2035. Um verão médio na Europa Central em 2100 poderá ser mais de 4 graus centígrados, mais quente do que era na era pré-industrial. Lembrando que nenhuma das principais economias do mundo, incluindo o G20, tem planos que cumprissem as obrigações do Acordo de Paris. Olha só essa situação. E aí, qual seria o papel das multinacionais nesse contexto, Fernanda? Quer dizer, olha, você trabalhou numa pesquisa importante a respeito de enchentes, e agora as empresas, as multinacionais, falam no ESG, da responsabilidade social, mas você sente que o capital está preocupado com essa questão, efetivamente, para provocar alguma mudança? Joel, enfim, a nossa pesquisa não tratou do capital. Acho que é importante falar isso. A gente olhou principalmente para atores de governo. Eu sou da administração pública, né? Então olhamos para governo e para a sociedade civil. Mas o que a gente observou, obviamente não tem como escapar do capitalismo e não tem como escapar das empresas. E o que a gente observou é que as empresas estão muito pouco engajadas na questão das enchentes, em como prevenir, em como minimizar. Então, eu posso te dar um exemplo muito concreto. A gente tem um relato, as nossas atividades de memórias de inundação viraram uma série no YouTube, que tem vários mini documentários, que são as memórias de inundações de pessoas do Acre e de São Paulo. E uma das pessoas de São Paulo conta uma história que ele morava numa rua que tinha um córrego, e aí tinha uma garagem de ônibus, e essa garagem de ônibus, eles meio que bloquearam, canalizaram parte do canal, e teve um conjunto habitacional que foi construído próximo, que é um conjunto habitacional não de baixa renda, assim, mas de média renda. E aí o que ele conta é, quando construíram esse conjunto, bloquearam o canal, e bloquearam o canal na garagem de ônibus. Então, o trecho que ele morava, o quarteirão, começou a ter enchentes homéricas que nunca teve, justamente por conta dessa falta de diálogo e de um olhar para o canal que é muito individualista. E aí, o que eles fizeram foi ter uma articulação local para acionar atores políticos, foram até o Ministério Público, enfim, começaram a acionar e conseguiram mobilizar uma verba para canalizar aquela parte muito pequena do córrego. Mas essa empresa de ônibus, por exemplo, que eu estou tomando como uma metáfora, né, para o capital, em nenhum momento dialogou com ele. Eu acho que esse caso expressa bem a dificuldade de você ter um diálogo entre quem está trabalhando com fins lucrativos e a população, por exemplo, que mora na proximidade, ou as autoridades governamentais, né? Que, enfim, de novo, assim, acho que nesse caso de proteção e defesa civil, a gente sabe que
é uma política que não é privilegiada no âmbito governamental, tem poucos recursos, tem pouco orçamento, e muitas vezes você tem profissionais super engajados e super dedicados, mas que sozinhos, por mais éticos e envolvidos que eles sejam, eles também não conseguem fazer toda essa articulação. Eu estou falando de um quarteirãozinho, imagina isso na escala da cidade de São Paulo. Na assim, escala do país todo, né? enorme. Seria muito, uma proporção muito maior. Nós passamos mais da metade do nosso programa, nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Antes de ouvir o Ergon, Frank, eu quero ouvir você. Nós estamos falando hoje no nosso programa de meio ambiente e mudança global do clima com a Fernanda Lima e Silvio Ergon Grugler. Mas você tem informações importantes, né, sobre quem está interessado em ouvir sobre projetos sociais, causas sociais e direitos humanos, Frank. Eu estou sem o seu som, Frank. Verdade, desculpa. Na verdade, eu vou repetir para você. Eu quero que eles saibam, né? Eu gostaria que você contasse isso. Perfeito. Na verdade, agora sim, né? Agora estamos conectados. A minha sugestão é que todos e todas sigam o Observatório do Terceiro Setor nas suas redes sociais e acompanhem as informações no Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. Além disso, nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor, Joel. Muito bem. A Amazônia teve o mês de agosto com mais queimada dos últimos 12 anos. O Ergon citou a Amazônia. Foram 33.116 focos. Nevoeiro cinza, que tomou o céu de São Paulo no começo do mês, dizem especialistas, pode estar relacionado com essas queimadas que acontecem na Amazônia. Agora sim, vou te ouvir, Ergon. E aí, o relatório Luz colocou um balde de água fria, né, na nossa luta para o cumprimento dos 17 ODS. De que maneira nós podemos reagir, né, para produzir ações afirmativas, para que no próximo relatório a nossa cidade, o nosso país comece a reagir? Eu acho que todos os exemplos que a gente está passando aqui dá luz, até fazendo trocadilho com o relatório Luz, de como ninguém consegue andar sozinho. A gente falou da educação, a gente falou da preservação ambiental, a gente falou do desmatamento, e tudo isso, a gente pode fazer uma série de ações individuais. A gente pode, na nossa casa, ter uma horta orgânica, a gente pode fazer um projeto, por exemplo, de impacto local em que a gente está contribuindo com a formação ali de crianças. Eu mesmo rodo alguns lugares, dando palestras, buscando conscientizar no microespaço que eu estou inserido ali, mas tudo isso evidencia que, além dessa ação individual, que é muito importante também, a gente precisa de ação pública, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa dessa atuação enquanto uma plataforma de sustentabilidade. Então, o Sistema Nacional de Meio Ambiente que a gente tem, que não atua como um Sistema Nacional de Meio Ambiente, criado aos moldes, inclusive, da ditadura militar, a gente precisa ter um debate sério. Assim. Inclusive, o debate hoje, né, dos presidenciáveis e tudo mais, teve um deles que virou e falou, olha, esse negócio aí de meio ambiente não é mais papo de bicho grilo, né, como se tivesse sido antes, mas agora é um papo em que a gente precisa incluir na nossa agenda de forma estrutural. Então, eu acho que a gente está num momento, não só falo das eleições em específico, mas eu digo num momento de debate político nacional, de contexto em que a gente está colocando seriedade no debate do desenvolvimento sustentável, para entender que a ação individual é muito importante, mas a gente precisa traduzir isso em cobrança e pressão para que a União, os estados e os municípios tenham ações práticas ali implementadas. Então, além de você fazer um projeto social na sociedade, vocês que nos escutam, é cobrar o seu município, qual é a sua plataforma aqui para conseguir combater o avanço da crise climática. A União tem o seu papel, o estado tem o seu papel, mas o município também tem o seu papel.
E não é pegar, por exemplo, um semáforo, dizer que tem a cor verde do semáforo e aquilo é o ODS relacionando a preservação do meio ambiente, que a gente vê muito isso em vários lugares, né? Então, a gente realmente colocar planos municipais de desenvolvimento sustentável atrelados ao orçamento, à lei orgânica municipal, ao PPA, à LOA, à LDO. Estou falando aqui várias siglas que podem confundir as pessoas, que nada mais significam que o governo, o Estado, precisa ter o seu papel como player empreendedor e condutor desse processo todo, porque senão há um exemplo aqui concreto. Esse debate todo sobre a questão de crédito de carbono, né? A gente tanto ouve falar de crédito de carbono, no último ano a gente teve mais de 2 bilhões de dólares investidos nessa discussão de crédito de carbono, e a McKinsey aponta que até 2030 a gente deve ter mais de 50 bilhões investidos em créditos de carbono. Mas o Brasil hoje, por exemplo, está atrasado nessa discussão, não tem uma regulamentação explícita. Mais uma vez a gente vê um negacionismo aí climático da postura do ministério que fala, isso daí não dá dinheiro, não leva a nada, todo mundo fala que vai, mas não vai. Então percebam que até isso que é uma questão que pode trazer recurso, pode combater efetivamente, pode gerar recurso para replanteio de árvores. A gente precisa do Estado atuando ali no seu papel. Então, eu acho que é mobilizar a sociedade para ações individuais, mas, sobretudo, para que a gente, enquanto sociedade, também garanta que municípios, estados e União estejam como players empreendedores nessa mudança que a gente fala de sustentabilidade. Ou seja, desenvolva uma nova consciência a respeito desse tema. Olha, estou com 10 minutos para fechar. Falamos bastante hoje, hein, Franco Valverde? É verdade. Eu quero que você dê um destaque final, 10 informações, 10 minutos, e a gente usa os outros 8 minutos para os nossos convidados. Perfeito, Joel. Então, vamos lá. Eu quero dar alguns destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, né? Antes disso, convidando as pessoas, a todos e todas, a visitarem, né? observatório3setor.org.br. Lá vão encontrar uma série de matérias tratando de cidadania, de meio ambiente, enfim. Entre essas matérias, algumas que estão entre as mais lidas, né? O mistério da ponte Overtown, onde cachorros pulam para a morte sem explicação, né? Ficou curioso? Dá uma olhadinha lá no nosso site, vai encontrar essa matéria. Outra matéria fala também sobre uma clínica médica que oferece exames preventivos em Curitiba, né? Então, também é outra matéria interessante de cunho social. E a matéria que eu quero dar o destaque, está relacionada diretamente com o tema do programa de hoje, é a crise ambiental no Brasil pode atingir ponto de não retorno. Olha só como é gravíssimo, né? O ponto de não retorno. Essa foi uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, e lá relata que o Brasil vem enfrentando consecutivos recordes de desmatamento, períodos de muitas queimadas, além de destruições pelo garimpo ilegal, tá? Que também é um outro drama que a Amazônia vive atualmente. Especialistas apontam que os impactos para a crise ambiental e da biodiversidade e da vida das pessoas, estudos alertam para possíveis danos permanentes. Ou seja, a natureza, de uma certa forma, ela tem um grau de resiliência, né? Ela se recupera uma parte, não totalmente, mas se recupera. Agora, está chegando um ponto que é o ponto da desertificação, de não mais ter essa recuperação. Então, isso é muito grave e todos e todas temos que ficar atentos, né? Essa matéria que eu disse e as outras também podem ser encontradas no site do Observatório, e lá tem um recurso de audiodescrição, um recurso que permite que as pessoas portadoras de deficiência visual tenham acesso ao nosso conteúdo. Assim como também essa ferramenta ajuda que pessoas que queiram fazer das suas atividades no dia a dia e acompanhar os conteúdos do nosso site, acionem essa ferramenta e vão fazendo suas atividades, ouvindo as matérias que estão lá no nosso site. E como você disse que estamos para encerrar, João, vou encerrar minha participação. Daqui a pouquinho, porque nós temos então mais tá 8 bom. minutos. Então tá, eu tenho aqui um destaque final. Só lembrando aos ouvintes que nós estamos no último bloco do Brasil ODS, no programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre o meio ambiente e mudança global no clima, com a Fernanda Lima Silva e o Ergon Glugler. E esse programa tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Muito bem. Eu queria citar aqui um aplicativo, viu, Fernanda? Usar agora os finalzinhos do nosso programa, nós estamos caminhando para o encerramento, que é o aplicativo que você participou, que ajuda comunidades a monitorar enchentes e fornece dados para a prevenção de desastres.
Alunos de escolas públicas passam por um treinamento para verificar diariamente a quantidade de chuvas medidas por pluviômetros artesanais e inserir os números no aplicativo. Olha que interessante. Moradores de bairros vulneráveis a inundações podem não apenas se informar com antecedência, mas também contribuir com os órgãos públicos. Rapidamente, um pequeno comentário sobre esse trabalho, sobre essa iniciativa importante, né? Perfeito, Joel. Acho que o mais importante é falar que o aplicativo, que também se chama Dados à Prova d'Água, está disponível no Play Store. Qualquer pessoa pode baixar e as pessoas conseguem ter acesso aos dados de governo sobre, por exemplo, nível de chuva, previsão de chuva, etc., o nível do rio, e as pessoas também conseguem elas mesmas produzir dados. Então, produzir dados sobre qual que é o nível do rio, quais foram os pontos que alagaram, mandar fotos de alagações, etc. E a ideia desse aplicativo, como eu falei, é justamente promover a circulação dos dados entre atores governamentais e cidadãos. E só queria mencionar que esse aplicativo ele foi produzido, a coordenação dele foi de uma outra pesquisadora que chama Lívia de Grossi, com apoio de mais uma equipe, enfim, brasileira, da Inglaterra e Alemanha. E eu queria só mencionar uma última coisinha, João, que a gente produziu no âmbito da pesquisa um artigo que foi publicado no ano passado numa revista internacional que chama Current Opinion in Environmental Sustainability. E acho que uma coisa que é interessante é porque a gente analisa qual que é o papel de dados para a gente fomentar transformações na direção de sustentabilidade. E o que a gente está argumentando lá é que tem um papel muito tradicional, tipo, o dado vai ajudar os tomadores de decisão a tomar uma decisão mais racional, mais acertada, etc. E o que a gente observou é que o dado ele tem muitas outras funções. Inclusive, se a gente quer aumentar a conscientização das pessoas, você tem funções, por exemplo, poéticas, emocionais. Acho que é importante a gente ampliar o diálogo nesse sentido, porque o dado ele é uma coisa bruta, mas o que a gente está trabalhando é que ele é mais do que isso. E ele pode ser um instrumento também para fomentar diálogos, criar novas pontes e ampliar uma conscientização mais crítica. E, obviamente, né, fomentar também uma praxis. Provocar o exercício de humanidade é fundamental. Pessoas mais felizes se tornam mais conscientes a respeito, não só do meio ambiente, mas da sociedade em geral. Seu último destaque, Franklin, agora sim. Perfeito. O Ergon citou uma frase de deixar para os netos e tudo mais. Isso me fez lembrar de uma música do Manu Chao, cantor hispano-francês, né? A música chama-se Mentira. E lá diz, num determinado momento da música, diz assim: é mais fácil empurrar com a barriga e deixar abacaxi para os netos. Isso faz o quê? Mais de 25 anos. O abacaxi já está na nossa mão dos netos e dos filhos. Então, acho que não dá mais para empurrar para ninguém. Nós temos que descascar esse abacaxi e resolver essa situação, porque ela atinge a todos e todas, Joel. E construir um novo momento para o meio ambiente, não só no Brasil. Seu destaque final, Ergon, agradecendo novamente, prazer em vê-lo. O que mais importante você gostaria de deixar registrado? Rapidamente. O mais importante é complementar a música do Manu Chao, porque a expectativa era exatamente essa, e o Manu Chao complementa: enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir. Exatamente. Vamos deixar a paralisação, né? E vamos assumir uma outra atitude. Seu destaque final, Fernanda Lima Silva. Perfeito. Gente, eu quero só agradecer. Foi um ótimo papo e eu acho que é um papo que daria para a gente continuar aqui por muito tempo, porque, enfim, acho que está na hora realmente da gente, estava comentando, assim, tem que ter uma mudança de praxis, né? As pessoas têm que refletir e têm que agir. Eu acho que esse é realmente um momento da gente falar cada vez mais disso e fomentar mudanças. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E a mudança depende de você, ouvinte, de mim, da Fernanda, do Ergon, do Franklin. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a Fernanda Lima Silva, pesquisadora no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. O Ergon Gugler, que foi representante da sociedade civil na primeira gestão da Agenda 2030 da ONU em São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.